Boa noite. Movimento o corpo. Espero que vocês estejam bem. Tem alguém que está com o microfone aberto? Yurim. Vamos seguir a leitura. Velho caminho, nuvens brancas. Capítulo 51. O tesouro do entendimento. Quando a 13ª estação de retiro findou, Buda retornou a Sravasti. Svasti e Raula o seguiram. Era a primeira vez que Svasti iria ao monastério de Jetavana. Ele ficou maravilhado ao descobrir quão belo e convidativo era aquele lugar para praticar. Jetavana era aprazível, refrescante e acolhedor. Todos sorriam candidamente para Svasti. Eles sabiam que o sutra sobre como tratar búfalos d'água havia sido inspirado por ele. Svasti estava confiante de que num ambiente tão propício faria grande progresso em sua prática. Ele começava a entender por que a Sangha era tão importante quanto o Buda e o Dharma. A Sangha era a comunidade de pessoas praticando o caminho da consciência. Ela provia o apoio e a orientação. Era preciso tomar refúgio na Sangha. Raula alcançou os 21 anos de idade e Shariputra conduziu sua cerimônia de ordenação. Agora, ele era um bhikkhu completamente ordenado e toda a comunidade se rejubilou. Venerável Shariputra devotou vários dias anteriores à ordenação a dar ensinamentos especiais para o rapaz. Svasti acompanhou durante essas sessões e foi igualmente beneficiado pelo ensinamento do veterano monge. Após a ordenação de Raula, Buda também passou um tempo a ensinar-lhe diferentes métodos de contemplação. Svasti também fora convidado para estas sessões. Buda ensinou a eles a contemplação sobre os 6 órgãos dos sentidos: os olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Sobre os 6 objetos dos sentidos: formas, sons, odores, sabores, objetos táteis e objetos da mente. E as 6 consciências sensoriais: consciência visual, consciência auditiva, consciência olfativa, consciência gustativa, consciência propriocéptica e consciência mental. Buda mostrou a eles como olhar profundamente dentro da natureza impermanente destes 18 domínios dos sentidos, chamados de 18 dhatus, os quais compreendem os 6 órgãos dos sentidos, os 6 objetos dos sentidos e as 6 consciências sensoriais, ou objetos internos dos sentidos. As percepções surgem devido ao contato entre um órgão do sentido e um objeto dos sentidos. Todos os domínios dos sentidos dependem uns dos outros para existirem. Eles são todos interdependentes e impermanentes e interdependentes. Se alguém compreendesse isso, poderia penetrar a verdade da vacuidade de um eu e transcender ao nascimento e morte. Buda deu a Raula um ensinamento sobre a vacuidade do eu em grande detalhe. Ele disse: Raula, entre os 5 skandhas, corpo,
sentimentos, percepções, formações mentais e consciência. Não há nada que possa ser considerado permanente e nada que possa ser chamado de eu. Este corpo não é o eu. Este corpo também não é algo que pareça ao eu. O eu não pode ser encontrado no corpo, e o corpo não pode ser encontrado no eu. Há 3 tipos de visões acerca do eu. A primeira é que o corpo seja o eu, ou estes sentimentos, percepções, formações mentais ou consciência sejam o eu. Esta é uma crença nos skandhas como sendo eu, e é a primeira visão equivocada. Quando alguém diz, porém, os skandhas não são o eu, pode recair na segunda visão equivocada e acreditar que o eu seja algo que existe independente dos skandhas, e eles sejam possessões desse algo. Esta segunda visão errônea é chamada os skandhas são distintos do eu. A terceira visão equivocada consiste em acreditar que há uma presença do eu nos skandhas e que há a presença dos skandhas no eu. Isto é chamado a crença na presença dos skandhas e do eu um no outro. Raula, praticar profundamente a meditação sobre a vacuidade do eu significa olhar dentro dos 5 skandhas, a fim de ver que eles não são o eu, não pertencem ao eu, nem intersão com o eu. Uma vez que nós sobrepujemos estas 3 visões errôneas, podemos experimentar a verdadeira natureza da vacuidade de todos os dharmas. Svasti notou como um bico em Jetavana, chamado Tera, jamais falava com ninguém. Ele sempre andava sozinho. Venerável Tera não perturbava ninguém, nem violava qualquer preceito, mas dava impressão a Svasti de não viver em harmonia com o resto da comunidade. Certa vez o jovem tentou falar-lhe, mas ele se afastara sem responder. Os outros bicos o apelidaram de aquele que vive sozinho. Svasti sempre havia ouvido falar que Buda encorajava os monges a evitarem falar em vão, a meditarem mais e desenvolverem a autossuficiência. Svasti, porém, sentia que o venerável Tera não estaria vivendo o tipo de autossuficiência que Buda preconizava. Confuso, decidiu perguntar ao mestre sobre isso. No dia seguinte, durante sua palestra do Dharma, Buda convocou o venerável Tera e perguntou-lhe: é verdade que você prefere ficar só e faz todas as coisas solitariamente, evitando contato com outros bicos? Sim, Senhor, é verdade. Você nos disse para sermos autossuficientes e praticarmos a solitude. Buda voltou-se para a comunidade e disse: bicos, vou explicar-lhes o que é a verdadeira autossuficiência e qual é a melhor maneira de viver sozinho. Uma pessoa autossuficiente é aquela que vive em mente atenta. Ela está ciente daquilo que está acontecendo no momento presente, que está acontecendo em seu corpo, sentimentos, mente e objetos da mente.
Ela sabe como olhar profundamente para as coisas no momento presente. Ela não está perseguindo o passado, nem se perde no futuro, pois o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. A vida só acontece no momento presente. Se nós perdermos o momento presente, perdemos a vida. Esta é a melhor maneira de viver sozinho. Bicos, o que significa perseguir o passado? Perseguir o passado significa perder a si mesmo em pensamentos sobre como era a sua aparência no passado. Quais eram os seus sentimentos de então? Qual posição ou nível ocupavam? Qual felicidade ou sofrimento eram experimentados no passado? Dar vazão a tais pensamentos aprisiona vocês no passado. Bicos, o que significa perder-se no futuro? Perder-se no futuro significa perder-se em pensamentos acerca do futuro. Vocês imaginam, esperam, temem ou se preocupam com relação ao futuro, cogitando como será a sua aparência, quais sentimentos possuirão, se vocês serão felizes ou sofrerão. Dar vazão a tais pensamentos aprisiona vocês no futuro. Bicos, retornem para o momento presente, de modo a estarem em direto contato com a vida e a enxergarem-na com profundidade. Se vocês não puderem estabelecer contato direto com a vida, não conseguirão ver profundamente. A mente atenta os habilita a voltarem ao momento presente. Entretanto, se estiverem escravizados por desejos e ansiedades que vocês sobrepõem àquilo que está acontecendo no presente, perdida estará a sua mente atenta, e vocês não estarão mais verdadeiramente presenciando a vida. Bicos, aquele que realmente sabe como estar sozinho espontaneamente, habita o momento presente, ainda que esteja sentado no meio de uma multidão. Se uma pessoa não mantém a mente atenta, ainda que sentada sozinho no meio do deserto, se estiver sendo perseguida por seu passado e futuro, então ela não está realmente sozinha. Buda então recitou um Gatha para resumir seu ensinamento. Não busque o passado, não se perca no futuro. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Olhando profundamente para a vida como ela é, no exato aqui e agora, o praticante habita a estabilidade e a liberdade. Devemos ser diligentes hoje. Esperar pelo amanhã será tarde demais. A morte chega inesperadamente. Como barganhar com ela? O sábio chama a pessoa que sabe como viver, em mente atenta, noite e dia. O sábio chama a pessoa que sabe como viver em mente atenta, noite e dia, de aquele que sabe a melhor maneira de viver sozinho. Após ler o Gatha, Buda agradeceu a Tera e convidou-o a sentar-se novamente. Ele não havia elogiado nem criticado Tera, mas ficou claro que o bico agora tinha uma compreensão melhor do que Buda queria dizer com ser autossuficiente ou estar sozinho. Durante a discussão do Dharma, que ocorreu mais tarde, Spasti ouviu os discípulos veteranos dizerem quão importantes haviam sido as palavras do Buda naquela manhã.
Venerável Ananda repetiu o discurso do mestre, incluindo a gata palavra por palavra. Svasti sempre se espantava com a memória de Ananda. Ele chegava a falar com a mesma expressão e veemência algumas palavras usadas por Buda. Quando Ananda terminou, Mahakakana levantou-se e disse: eu gostaria de sugerir que nós façamos um sutra formal do ensinamento dado por Buda esta manhã. Sugiro que posteriormente nós o chamemos de Bhaddekarata, o sutra sobre a melhor maneira de viver sozinho. Todos os bhikkhus deveriam memorizá-lo e colocá-lo em prática. Mahakashyapa ergueu-se e deu seu apoio à ideia proposta por Mahakakana. Na manhã seguinte, quando os monges foram mendigar, encontraram um grupo de crianças brincando no arrozal. Elas tinham capturado um caranguejo que o menino segurava pendurado pelo dedo indicador. Com a outra mão, ele agarrou uma das garras do caranguejo fora. Ele arrancou uma das garras do caranguejo fora. As demais crianças bateram palmas e guincharam. Satisfeito com a reação delas, o menino arrancou fora outra garra. Em seguida, atorou todas as patas daquele ser, uma por uma, e depois jogou-o de volta no arrozal e capturou mais um. As crianças viram, elas inclinaram suas cabeças e então voltaram a torturar o próximo caranguejo. Buda pediu que parassem. Crianças, se alguém agarrasse seu braço ou perna, não seria doloroso? Sim, professor, responderam as crianças. Vocês sabiam que os caranguejos sentem dor exatamente como vocês? Eles ficaram em absoluto silêncio. E Buda continuou. O caranguejo se alimenta e bebe assim como vocês. Ele tem pai, irmãos e irmãs. Quando vocês o fazem sofrer, toda a família dele também sofre. Pensem bem sobre aquilo que estão fazendo. As crianças pareciam arrependidas do que tinham feito. Percebendo que outros habitantes do vilarejo haviam se reunido para ver o que ele e as crianças estavam dizendo, Buda usou a ocasião para oferecer um ensinamento sobre a compaixão. Todo ser vivo merece desfrutar de uma sensação de segurança e bem-estar. Devemos proteger a vida e levar felicidade aos outros. Todos os seres viventes, sejam grandes ou pequenos, tenham 2 ou 4 pernas, sejam aquáticos ou aéreos, têm direito à vida. Nós não devemos prejudicá-los ou matá-los, devemos protegê-los. Crianças, assim como uma mãe ama e protege a vida do seu único filho com a própria vida, nós deveríamos abrir nossos corações para proteger todos os seres. Nosso amor deveria abarcar cada ser, esteja acima, abaixo, dentro, fora ou ao nosso redor. Dia e noite, parados ou andando, sentados ou deitados, deveríamos viver em um tal amor. Buda pediu que as crianças soltassem o caranguejo que havia sido capturado. Em seguida, disse a todos: meditar sobre o amor desta maneira leva a felicidade primeiro a quem o pratica. Vocês dormirão melhor e acordarão mais descansados. Não terão pesadelos. Não ficarão tristes nem ansiosos. E serão protegidos por cada um e por tudo à sua volta. Aquelas pessoas e seres que vocês mantiverem em uma mente de amor e compaixão lhes proporcionarão grande alegria. E lentamente o sofrimento abandonará todos os envolvidos. Svasti sabia que Buda estava imbuído de compartilhar o ensinamento com as crianças. Para auxiliá-lo nisso, ele e Rahula organizaram turmas especiais para elas também em Jetavana. Com a ajuda de jovens leigos, especialmente as 4 crianças de Sudatta, uma vez por mês, elas se reuniram para aulas especiais. O filho de Sudatta, Kala, a princípio, não foi um entusiasta daquele auxílio.
Ele só havia ajudado por admirar Svasti. Pouco a pouco, porém, seu interesse cresceu. A princesa Vajiri, filha do rei, também deu seu apoio a estas turmas. Num dia de lua cheia, ela pediu às crianças que trouxessem flores para ofertar a Buda. Elas chegaram com flores apanhadas dos seus próprios jardins e dos campos ao longo do caminho para o monastério. A princesa Vajiri trouxe uma abraçada de flores de lótus que tinha juntado na piscina de lótus do palácio. Quando ela e as crianças foram encontrar Buda em sua choupana, souberam que ele estava no salão do Dharma, preparando-se para dar um discurso tanto para bhikkhus quanto para leigos. A princesa levou as crianças em silêncio para dentro do salão. Todos os adultos se movimentaram a fim de darem passagem, para que elas colocassem suas oferendas de flores sobre a pequena mesa, bem de frente a Buda, e o cumprimentassem. Ele sorriu e as cumprimentou em retribuição, convidando-as para se sentarem bem diante dele. A palestra do Dharma de Buda naquele dia foi realmente especial. Ele aguardou que todas as crianças estivessem acomodadas e então lentamente levantou-se. Apanhou uma das flores de lótus e a ergueu no ar, diante da comunidade. Não pronunciou nenhuma palavra. Todos estavam sentados em perfeita tranquilidade. Ele continuou erguendo a flor, sem dizer nada, por um longo tempo. As pessoas ficaram perplexas, imaginavam o que ele pretendia com aquele gesto. Então Buda olhou sobre a comunidade e sorriu. Em seguida declarou: tenho os olhos do verdadeiro Dharma, o tesouro de maravilhoso entendimento, e acabo de transmiti-lo para Mahakasyapa, Makakasho. Todos se voltaram para o venerável Kashyapa e viram que ele estava sorrindo. Seus olhos não se desviaram de Buda e da flor de lótus que segurava. Quando as pessoas olharam novamente para o mestre, viram que ele também estava olhando para o lótus e sorrindo. Embora Svasti estivesse perplexo, sabia que a coisa mais importante era manter a mente atenta. Ele começou a observar sua respiração enquanto olhava para Buda. O lótus branco na mão de Buda havia recém desabrochado, e ele o erguia do modo mais gentil, nobremente. Seu polegar indicador segurava o estame da flor, a qual reproduzia a forma de sua mão, tão bonita quanto a própria flor, pura e maravilhosa. De repente, Svasti verdadeiramente enxergou a pureza e a nobre beleza da flor. Não havia nada no que pensar. Muito naturalmente, espontaneamente, um sorriso aflorou em seu rosto. Buda começou a falar: amigos, esta flor é uma maravilhosa realidade. Assim como sustento a flor diante de vocês, todos têm a chance de experienciá-la. Estabelecer contato com a flor é fazer contato com uma realidade maravilhosa. É contatar com a vida em si mesma. Mahakasyapa sorriu primeiro que todos, porque foi capaz de estabelecer contato com a flor. Enquanto houver obstáculo em suas mentes, vocês não serão capazes de estabelecerem contato com a flor. Alguns de vocês se perguntam: por que Gautama está erguendo aquela flor? Qual o significado do gesto dele? Se suas mentes estão ocupadas com tais pensamentos,
vocês não podem verdadeiramente experienciar a flor. Amigos, estar perdido em pensamentos é uma das coisas que nos impedem de estabelecer verdadeiro contato com a vida. Enquanto regidos por preocupações, frustrações, ansiedades, raiva ou inveja, vocês perderão as chances de estabelecerem contato real com todas as maravilhas da vida. Amigos, a flor de lótus em minha mão só é real para aqueles dentre vocês que vivem em mente atenta no momento presente. Se vocês não retornam ao momento presente, a flor não existe verdadeiramente. Há pessoas que podem passar através das florestas de sândalos sem realmente enxergar sequer uma única árvore. A vida é repleta de sofrimento. Todavia, também contém muitas maravilhas. Estejam conscientes, a fim de ver tanto o sofrimento quanto as maravilhas da vida. Estar em contato com o sofrimento não significa perder-se dentro dele. E estar em contato com as maravilhas da vida não significa perder-se nelas igualmente. Estar em contato é verdadeiramente encontrar a vida, vê-la profundamente. Se nos encontrarmos com a vida diretamente, compreenderemos sua natureza interdependente e impermanente. Graças a isso, não mais nos perderemos em desejos, raiva e ânsia. Viveremos em liberdade e liberação. Svasti sentiu-se feliz. Estava contente por sorrir e compreender a fala de Buda. Venerável Macacachô sorria também primeiro. Ele era um dos professores de Svasti e um discípulo veterano que havia ido suficientemente longe no caminho. O rapaz sabia que não podia se comparar a Mahakashyapa e outros líderes como Shariputra, Moggallana e Assaji. Afinal, ele ainda estava com apenas 24 anos de idade. Esse é um capítulo para dividir em partes, né? Eu talvez dividiria em 3 a leitura dele. Ele traz esse caso da primeira transmissão do Dharma, né? Que foi para Macacachô, essa passagem da flor, né? Que ele levanta a flor e sorri. Ele traz no início, né, essa forma de falar sobre os 5 agregados, né, os 5 skandhas. E das visões errôneas, né, que decorrem dessa compreensão. E você vê que ele falou em muitos momentos nesse livro, né, que a primeira coisa a se fazer é meditar contemplando esse vazio dos 5 skandhas, né, do corpo, dos sentimentos, das percepções, das formações mentais, a consciência. Depois ele passa a parte em que ele explica, né, a questão de viver sozinho e de ser autossuficiente, né? Essa parte é bonita também, que ele fala não se prender no passado, não se prender no futuro, porque enquanto a gente estiver no passado ou no futuro, a gente está deixando a vida passar, e se a gente a gente sabe que só existe o presente, mas esse presente ele é efêmero, né? Se a gente está envolvido em pensamento, a gente está no passado ou está no futuro? E como é fácil a gente entrar, né, no pensamento, quando a gente experimenta a flor
está preso por algum pensamento, a gente não está vendo a flor de verdade, né? Que é o que a Iris segue na transmissão de Macacachô, né? Um pensamento que surge, né? O que será que ele vai falar? Já te tira. Olha como ele está bonito hoje, ou como ele está iluminado. Olha, né? Isso tudo tira a gente da plena atenção, dessa capacidade de plenitude de experimentar o momento presente. E tem ainda a passagem dos caranguejos, né? Acho que ele ainda vai seguir aqui, talvez, nessa questão das crianças. Muito lindo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Ioiô? Ou você só desbloqueou a tela? Ninguém quer falar nada? Eu desbloqueei para você ver todo mundo. Foi longo o texto, né, hoje? Ninguém quer falar nada? Então vamos encerrar? Lindo. Oi? Longo e lindo. Lindo, né? Muito bom. É. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvinha. Então, só lembrando que essa semana tem pão e granola, né? Que a gente ficou sem produzir na semana passada. Acho que ainda, quem quiser, fala com a Iorim, né? E aí, na sexta-feira, a gente vai ou vai retirar lá no mosteiro ou vamos entregar, tá bom? Então, vamos encerrar, se ninguém quiser falar mais nada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.